Olá, Vini, eu sou mulher, tenho 1,62 de altura e peso 85. Qual que é o meu peso ideal? Qual que é o peso que eu vou me sentir mais magra e mais definida? Vini, eu sou homem, tenho 1,82 de altura e peso 104. Qual que é o meu peso ideal para ficar, com a barriga mais definida? Pois é, gente, essa é uma das maiores dúvidas que eu recebo no site Queima de 48 Horas, Q48 Emagrecimento. E eu tô aqui gravando esse vídeo para, elucidar e mostrar para vocês um outro caminho com relação ao peso ideal. Eu quero revelar para vocês qual é o peso ideal de cada um, seja você homem ou mulher. Olá pessoal, aqui é o Vinícius Possebon, criador da Queima de 48 Horas, ou da Q48, um sistema que já mudou a vida de centenas de brasileiros. E eu recebo frequentemente essa pergunta: Vini, qual que é o meu peso ideal? Eu tenho 30 anos, tenho tanto de altura, peso tanto, quanto que eu tenho que pesar? Ou homem, eu tenho 28 anos, tenho tanto de altura, peso tanto, qual que é o meu peso ideal? E antes de explicar para vocês, eu queria fazer uma analogia. Vamos supor que você tem uma empresa, duas empresas, a empresa A fatura 10 mil reais. Só que o teu custo da empresa A é 9 mil reais, isso quer dizer que o seu lucro é 1.000 reais, beleza? E vamos supor que tem a empresa B fatura 5 mil reais, fatura a metade do que a empresa A. Só que o custo dessa empresa é de 1.000 reais, então você tem um lucro de 4 mil reais. E eu te pergunto, qual das empresas te dá mais retorno? A que fatura 10 ou a que fatura metade? Obviamente a que fatura metade, porque o teu custo é menor. Então se a gente fosse analisar uma métrica de vaidade de faturamento, nossa, essa aqui fatura 10 mil reais, a gente se prenderia ao faturamento e não ao lucro líquido, né? E o que a gente quer quando a gente trabalha com negócio, enfim, é ter mais lucro, é ganhar mais. Então a empresa que fatura menos, mas com menos custo, dá mais lucro. Então é mais ou menos isso que funciona com relação ao seu peso ideal. As pessoas, elas sobem na balança e acreditam que exista um número mágico para elas se sentirem bem, sendo que o que vai te deixar totalmente feliz é o que você vê na frente do espelho. Por isso que no programa Q48 a gente analisa algumas variáveis como circunferência de alguns membros. Por exemplo, existem pessoas que começam o programa, tá? Elas começam o programa e aí eu recebo na segunda semana: Bah, Vini, em 2 semanas eu perdi só 500 gramas na balança, só que minhas medidas reduziram demais. Eu perdi, 6 centímetros de circunferência abdominal. E elas me mandam meio cabisbaixo. Eu digo, meu Deus do céu, esse é o resultado mais qualitativo que a gente pode ter, porque como você estava no estado de sedentarismo, provavelmente teu corpo aumentou um pouco de massa magra e reduziu ao máximo a gordura. Só que a diferença na balança não foi significativa inicialmente. E o que é bom disso tudo? Se ela aumentou a massa magra, quer dizer que no futuro vai conferir segurança com relação ao emagrecimento, e a manutenção do peso. Por exemplo, gente, a analogia é a seguinte: quando você come, um dos primeiros lugares que vai ser armazenado, vamos supor, comer o carboidrato, vai ser armazenado, vai ser no músculo, tá? Então vamos supor que você comeu, aí chega a comida dentro do seu corpo e ela olha, cadê o músculo? Vamos supor que você não tem músculo, tem carência muscular. Ela chega, cadê o músculo? Aí ela vê que não tem o músculo, para onde que ela vai? Ela vai pro adipócito, tá? Essa é uma análise bem didática, tá? Eu tô tentando ser o mais didático possível para você entender, beleza? Então ela chegou lá, não tem músculo, ela vai pra gordura. Agora, se ela entrar e você tem mais massa muscular, ela chegou, opa, tá aqui o músculo, ela armazena dentro do músculo como glicogênio, tá? Então é por isso que vocês veem aqueles fisiculturistas, as mulheres, elas têm um baixo percentual de gordura, por exemplo, que esse cara cheio de músculo lá, fortão, que chega a aparecer as veias. Cara, a dieta dos caras gira em torno de 5, 6, 7, 8 mil calorias. E eu te pergunto, o que acontece se você ingerir 8 mil calorias? Será que você mantém um percentual de gordura baixo ou você engorda demais? Provavelmente você vai engordar demais, porque você tem carência muscular. E, gente, abra um olho, eu não tô falando carência muscular e ter músculo daquela maneira de ficar porradão ou porradona, porque na realidade são pessoas que eu admiro demais, têm uma disciplina forte, mas acredito que você não queira ficar dessa maneira, tá? Você quer só ter um corpo legal. Então essas pessoas, elas comem muitas calorias, mas elas têm muita massa muscular para nutrir. Entendeu? Então, provavelmente nas pessoas que começam o processo de emagrecimento, elas têm carência muscular. Então, por isso que qualquer deslize, muitas vezes, na alimentação faz com que exista o efeito sanfona. Então, um dos grandes objetivos é você não se prender ao peso na balança, porque não existe peso ideal. Porque muitas vezes tu vê uma pessoa
tu acha que ela é magra. Aí você faz uma avaliação física, você vê que a pessoa é só pele, osso e gordura, ela não tem músculo. Aí essa pessoa é magra, daí ela come um pouquinho mais, ela engorda 2 quilos, vai lá e vomita tudo. Aí começa os processos de bulimia e até mesmo a anorexia, que é muito perigoso para a saúde do ser humano, entendeu? Então essas pessoas comem, engordam, elas pensam, nossa, mas eu não posso comer porque senão eu vou engordar. Então o grande segredo, a grande sacada para emagrecer é tentar elevar um pouquinho, né? Tu suprir essa carência muscular, aumentando um pouquinho a massa muscular, e eu falo aumentar a massa muscular não de maneira visual, de ficar, né, porradona, né, ficar com características masculinas para você mulher, e você homem ficar um pouquinho mais forte. O grande segredo é esse, porque quanto mais massa muscular você tiver, mais você vai poder comer aquela pizza, mais você vai poder comer aquele brigadeiro, aquele ovo de chocolate, aquela torta de bolacha que eu adoro. Isso vai te conferir segurança. E como a gente não quer viver num sistema aprisionado de exercício, né, horas e horas de exercício, comer só alface e frango, isso é uma das grandes sacadas. Então eu peço para vocês não analisarem essa variável essa métrica de vaidade, vamos chamar assim, que é o peso na balança. Eu tento entrar na cabeça das pessoas, porque a gente já tá, agora eu tô gravando esse vídeo em 2014, não sei quanto que você está vendo esse vídeo, mas é 2014 e as pessoas ainda se prendem à balança. Eu fico pasmo com isso, porque é uma variável de vaidade que não deve ser levada em consideração. Ok? Claro que vai haver redução de peso na balança, só que essa não é a variável mais importante. A variável mais importante vai ser a medida. Por isso que no programa Queima de 48 Horas a gente faz uma análise no início, vai acompanhando, né, para ver quanto que vai reduzindo de medida, porque ali vai me dizer se realmente a pessoa está perdendo gordura. E o grande objetivo, né, do sistema é fazer com que você perca o máximo de gordura e tenha qualidade, tenha harmonia corporal. E eu acredito que esse é um dos grandes desafios, tá? Então, gente, o peso ideal, ele é subjetivo, não existe peso ideal, tá? Eu quero que vocês se prendam a medidas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que vocês comecem a treinar. Antes de começar a treinar, meçam a circunferência do abdômen. Passa a fita métrica bem em cima da cicatriz umbilical, tá? E aí vai treinando, treina 2 semanas, depois mede de novo. Se você perder alguns centímetros ali, quer dizer que você está perdendo gordura e isso é ótimo. E provavelmente, se você subir na balança e não alterar tanto a balança, tu ganha um pouco de massa muscular. E o que vai acontecer? Quando você for comer aquele X com os amigos, que eu estava explicando antes, ou algo fora, né, fazer o dia da esbórnia, que eu falo, que é comer de tudo e um pouco, tomar vinho, tomar cerveja, enfim, tu não vai sofrer, né, esse aumento de peso que às vezes ocorre de 2 a 3 dias após o dia da esbórnia, tá? Então isso vai te conferir segurança. E o que eu quero, a minha grande missão é mostrar uma nova abordagem de exercício para fazer, acima de tudo, que as pessoas vivam mais felizes. Vivam mais felizes da seguinte maneira: ela tem uma rotina de exercícios que é por poucos minutos, ela vai comer de determinada maneira e alguns dias ela vai poder sair desse hábito alimentar, vai poder comer de tudo e um pouco e ainda não aumentar o peso no descanso, tá? Então, o emagrecimento, por exemplo, com o sistema Queima de 48 Horas, ele acontece rápido. São 8 semanas ou menos que tu tem um resultado praticamente de 1 ano em 8 semanas, tá? Porque tu já começa treinando da maneira certa. Mas eu tenho uma grande preocupação em fazer com que essas pessoas mantenham o peso no longo prazo, porque de nada adianta você perder peso em 8 semanas e recuperar tudo de novo. Então eu me preocupo muito com o aspecto de a redução do peso ser sustentável. Então, gente, não se prendam à balança, por favor. Se vocês tiverem balança em casa, quebra essa balança, joga na parede, tá? Se prendam às medidas. Se você fizer exercícios e viu que não alterou muito o peso na balança, isso pode ser um ótimo indício. Se você reduziu a gordura, por exemplo, a circunferência abdominal, quer dizer que você perdeu gordura e isso é ótimo. Isso aí vocês devem soltar fogos de artifício. Isso é ótimo, tá? Então fica aqui meu recado. Não se prenda ao peso da balança, mas assim a qualidade e a harmonia corporal, tá? Que é relação entre massa gorda e massa magra, que é massa magra, que é peso do osso, do músculo e das vísceras, que são os órgãos internos, tá? Então, a partir de hoje, não a partir de amanhã, se você começar a treinar ou já treina, comece a analisar as medidas, comece a analisar-se na frente do espelho ou até mesmo tire uma foto antes de começar a treinar. Depois de 3, 4 semanas, 8 semanas, seja lá quantas semanas for,
Tira uma foto depois, você vai ver nitidamente a diferença, mesmo que a alteração não ocorra significativamente na balança, tá? Eu tenho alterações significativas na balança com o sistema queimante de 48 horas, porque o aumento da massa muscular ele é muito menor do que a redução da gordura. Isso acontece, só que eu estou dizendo no processo inicial, tá? Se você em 2 semanas perder 500 gramas, 1 quilo, pode ter certeza que você perdeu muito mais de gordura porque ganhou um pouco de massa muscular no início, tá? Então, se prendam a essa variável, massa gorda e medidas. Como a gente não pode fazer avaliação física em vocês, né, que seria o ideal, vamos nos prender às medidas, tá? Então, sempre se prendam às medidas e tire uma foto de antes. E se você obter resultado, né, um resultado muito, né, significativo, tira essa foto antes e depois me manda para eu inspirar as outras pessoas, né, com o seu caso de sucesso e tudo mais, tá, gente? Então fica aqui a minha mensagem, não se preocupe mais com o peso, tá? Se preocupe com as medidas e com as fotos de antes e depois e com o que você vê na frente do espelho. Eu fico aqui, se você gostou desse vídeo, né, se inscreve no canal do YouTube, deixa um comentário aqui embaixo para saber qual que é a sua dúvida e compartilha com algum amigo, algum familiar que precisa saber disso, tá? Forte abraço e até mais.